A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, e da parte do Pai, o nosso Criador, e do Espírito Santo, o Consolador, o Professor, o Mestre, aquele que nos ensina a respeito do Pai e a respeito de Jesus. Eu quero meditar contigo na palavra do Senhor, revelada ao apóstolo Paulo e escrita à igreja de Éfeso, capítulo 1, no verso 1 a 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor, e nos predestinou para si mesmo, sendo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Esta carta do apóstolo Paulo inicia-se com a identificação do apóstolo. Ele disse que era apóstolo não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Não é a vontade do homem que estabelece pastores. Aqueles que se chamam a si próprios também serão provados. Mas a igreja do Senhor Jesus é composta por uma família. Isso fica muito claro nessa carta do apóstolo Paulo. Nós, como irmãos em Cristo, não temos privilégios. É como diz uma frase: Deus não tem filhos prediletos, mas tem alguns que o preferem mais do que outros. Mas para que a igreja fosse edificada, o apóstolo Paulo foi separado. E não só o apóstolo Paulo foi separado, como também ele diz em Efésios, no capítulo 4, ele diz que Jesus venceu as trevas, ele rompeu a escuridão, ele rompeu com o reino das trevas. Ele diz: mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. O dom de Cristo é aquilo que ele nos dá, é aquilo que ele nos concede. E especialmente a promessa, o Espírito Santo. O verso 8 ele diz: por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa então, Paulo diz? O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Jesus é o mesmo que desceu, ele veio da presença do Pai, por isso que em João 17, verso 5, ele diz: Pai, agora me glorifica contigo mesmo com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse o mundo. E também João, no capítulo 3, no verso 13, ele nos diz a respeito desse Deus e daquele que está sentado agora à direita de Deus, que é o Senhor Jesus. João capítulo 3, no verso 13, ele diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus, ele desceu do céu, se tornou homem à nossa semelhança, e ele subiu novamente aos céus para estar sentado à direita do Pai.
Esta é a ascensão de Jesus. É o único que veio de lá e é o único que voltou para lá. E lá está. Em Hebreus, no capítulo 7, no verso 25, a palavra de Deus nos ensina que ele ressuscitou dos mortos. Ela diz: portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele, por meio de Jesus, se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hoje, Jesus é o nosso intercessor, é o nosso mediador, aquele que está sentado à direita de Deus. Agora, a questão do chamado para a edificação da igreja, ela é uma questão estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. É Ele quem chama. Então, se alguém está pregando o Evangelho, não está em nós o direito de julgá-lo se ele está fazendo algo contrário ao que nós pensamos ou imaginamos quando os discípulos estavam trabalhando, seguindo Jesus. Eles disseram para Jesus: Senhor, nós vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e nós o proibimos. Jesus disse: não o proibais. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 49 e 50, onde diz assim: João lhe disse: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e nós o proibimos, pois ele não nos acompanha. E Jesus lhe disse: não o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Nesta carta, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, ele está dizendo que esse Senhor Jesus, o mesmo Senhor que desceu do céu e para lá retornou, é quem chama, é quem capacita, é quem ilumina. Então, temos um mundo gigantesco, sem conhecimento de Deus, que necessita ouvir as boas novas. Então, em lugar de colocar barreiras uns aos outros e impedir uns aos outros, vamos respeitar uns aos outros e vamos considerar que quem vai julgar o que está sendo ensinado não é a igreja. Não é uma inquisição que já no passado cerceou, eliminou vidas, tirou vidas, impediu de ser pregado a mensagem de Deus. E ele segue dizendo aqui no capítulo 4, aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. É a multiforme graça de Deus, que Pedro diz. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Estas 5 designações aqui que Jesus entrega para a igreja têm uma finalidade, têm um propósito. O propósito não é dominar a igreja. O propósito não é controlar a igreja. O propósito é edificar a igreja. E ele segue dizendo: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. No capítulo 1, ele fala que Cristo foi colocado como cabeça, no verso 22 e 23, seguindo a mesma linha de raciocínio de que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos deve habitar também em nós. E ele diz que também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para que seja a cabeça de todas as coisas. Deu ele para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude do que preenche tudo em todas as coisas. Ou seja, Jesus mesmo chama apóstolos, Jesus mesmo chama profetas,
Jesus mesmo chama evangelistas, pastores e mestres com uma finalidade: capacitar, equipar, aperfeiçoar o povo de Deus para o ministério. Então, todos os que são chamados por Deus têm um ministério. O ministério de ser testemunha. A primeira vocação que Paulo nos diz nesse capítulo 1, no verso 1 a 6, é de sermos filhos de Deus. Esse é o chamado maravilhoso que Deus concedeu a mim e concedeu a você. Fazermos parte dessa família. Mas nesta família, Jesus estabeleceu não uma hierarquia, mas funções diferentes para cada um de nós. Nós todos somos irmãos, mas temos funções diferentes. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres têm funções específicas. Não é que um seja maior do que o outro. Assim como na igreja, ninguém é maior do que o outro. Seguindo o exemplo de Jesus, enquanto os discípulos em Lucas capítulo 22 estavam discutindo quem era o maior, Jesus pega a bacia, pega a toalha e lava os pés dos discípulos. A mentalidade deles ainda estava como a mentalidade que o mundo que nos cerca tenta trazer para dentro da igreja, como uma hierarquia. É certo que temos funções diferentes. E dentro dessas funções diferentes, temos também capacitação diferente. Por isso mesmo, Hebreus, no capítulo 13, nos fala no versículo 7, ele diz: lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. E no verso 13 ele diz, verso 17, obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Então existe um relacionamento de respeito entre líderes e liderados. Mas diante de Deus, somos filhos, somos irmãos em Cristo Jesus. E até, Paulo diz em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até aquele dia, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, até aquele dia, quando chegar à plenitude de Cristo, esses que Jesus chama apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, têm sua função na igreja. O grande problema é que alguns dizem isso era válido somente para aquele tempo, e outros, usando isso de uma forma arbitrária, colocam hierarquia na igreja do Senhor Jesus. Paulo explica isso em 1 Coríntios. Ele diz que um não pode dizer para o outro: não preciso de você. Mas se estamos unidos com Cristo, somos todos considerados por Ele, não pelos homens, fundamentais. Você é precioso e você é preciosa para o nosso Deus e Pai. Se você está unido com Jesus, você faz parte da família celestial. E se você faz parte da família celestial, você tem junto com Jesus uma herança da vida eterna. A mesma herança e a mesma promessa que Paulo diz que já foi liberada no céu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Fora de Cristo, não. Se você ouviu esse chamado para fazer parte desta família do Senhor e você ainda não faz parte, você está em dúvida,
eu quero dar a você a oportunidade de entregar seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus, de se unir com Ele, para ser um povo, uma família, debaixo da mesma herança. Como Paulo diz em Romanos 8, somos co-herdeiros com Cristo. Se você deseja fazer isso, faça-o agora. Aí onde você está, neste momento, fecha teus olhos e peça a Deus. Diga comigo: Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por amor a mim o entregou à própria morte, que o ressuscitou dos mortos e o elevou acima de todos os céus e o colocou sobre tudo. Colocou tudo debaixo da sua autoridade, debaixo dos seus pés. Eu entrego a minha vida a Ti e peço que o Senhor venha reinar em mim e me tornar parte do Seu corpo, que é a Igreja, espalhada por todo este mundo. Eu peço que o Senhor me una a Ti, neste corpo chamado Igreja, e que eu caminhe todos os dias, conhecendo mais e mais essas bênçãos que o Senhor me concedeu em Cristo Jesus. Me comprometo de buscar cada dia mais conhecer Jesus. Obrigado pelo perdão dos meus pecados que Jesus alcançou por mim naquela cruz. Eu te louvo pelo resgate maravilhoso daquele que morreu em meu lugar. E agora, por fazer parte da sua família, ser adotado como filho em Cristo, eu quero abrir meu coração para que Teu Santo Espírito derrame a alegria de pertencer à família celestial. Oro assim em nome de Jesus. Amém? Se você fez esta oração, se você deseja fazer parte da família do Senhor, você precisa estar unido a uma igreja local. Procure uma igreja que prega Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que prega o amor do Pai e a presença gloriosa do Espírito Santo que nos une, através de Cristo, à família do Pai. E invoque o nome do Pai, em nome de Jesus. Viva com Ele. Viva a alegria de pertencer à família celestial. A família que herdará as promessas que Ele fez nas Sagradas Escrituras. Tome posse desta bênção, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.